Sabe aquela dor que insiste em ficar mesmo meses, às vezes até anos depois que uma lesão já deveria ter sarado? Pois é, essa é uma das questões mais intrigantes e, vamos ser sinceros, frustrantes da medicina. E é exatamente esse mistério que a gente vai investigar hoje. Pensa só em casos como dor ciática, síndrome do túnel do carpo, ou aquela dor nas costas que parece que nunca vai embora. Às vezes, a lesão inicial nem foi tão grande, mas a dor se instala e vira uma companhia constante e bem indesejada. Para a gente entender o porquê disso, a gente precisa parar de olhar só para o local da lesão e começar a olhar para dentro, para o nosso próprio sistema nervoso. E olha, isso não é um problema raro, não. A dor crônica afeta cerca de 20% da população mundial em algum momento da vida. É muita gente. E não é só um sintoma chato. É uma condição que mexe com tudo. Com a mobilidade, com a capacidade de concentração, com o bem-estar emocional. É algo realmente sério. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. A nossa investigação começa agora. A dor crônica, que os médicos chamam de dor neuropática, não é um simples sinal de que algo está machucado. É bem mais complexo. É como se o sistema de alarme do nosso corpo tivesse ficado maluco. Vamos seguir as pistas para desvendar esse caso. A primeira grande pista que a gente tem é uma ideia que revolucionou a neurociência. O nosso cérebro não é uma peça de concreto, fixa e imutável. Aquela visão antiga de que os circuitos do cérebro nascem com a gente e morrem do mesmo jeito, bom, isso já caiu por terra faz tempo. O nome dessa capacidade de mudança toda é neuroplasticidade. É a habilidade incrível que o nosso cérebro tem de se reorganizar, de refazer suas próprias conexões. Isso é fantástico para a gente aprender coisas novas. Mas, quando o assunto é dor, essa mesma habilidade pode se tornar um problema. Uma lesão pode literalmente remodelar o nosso cérebro. E olha que interessante essa imagem. Uma lesão num nervo, digamos, lá na mão, não é um evento isolado. Ela manda uma onda de choque que sobe pelo sistema nervoso inteiro, provocando mudanças na medula, no tronco cerebral e até lá em cima, no córtex. É uma verdadeira reação em cadeia. E como é que essa religação acontece na prática? Basicamente de duas formas. A primeira é o desmascaramento, quando o cérebro ativa conexões que estavam ali, quietinhas, sem uso. A segunda é o brotamento, que é quando ele cria conexões totalmente novas. O resultado disso? O mapa do corpo que existe no cérebro fica todo bagunçado, borrado. É por isso que, às vezes, um toque numa área que está saudável pode acabar gerando dor numa outra área que foi lesionada. Os fios literalmente se cruzaram. Beleza? A nossa primeira pista mostrou que a fiação do cérebro pode mudar. Agora, a segunda pista nos leva a uma mudança de função. Não é só o mapa que se altera. O volume do sistema de dor também muda. Ele fica meio que ligado num estado de alerta máximo o tempo todo. Então, aqui está o ponto central. A dor normal, a dor aguda, é útil. É o alarme que te avisa que algo está errado e que some quando o problema se resolve. Já a dor neuropática, ela é como um alarme de incêndio que disparou, os bombeiros já vieram, já apagaram o fogo, já foram embora e o alarme continua lá, tocando alto e distorcido. O termo técnico para isso é sensibilização central. O sistema nervoso inteiro fica hipersensível. Coisas que normalmente não doeriam, tipo um coque leve, passam a ser interpretadas pelo cérebro como uma dor super intensa. É como se o botão de volume da dor estivesse quebrado e travado no máximo. Bom, se o volume da dor está no máximo, alguma coisa deve estar gerando esse botão, certo? E a nossa investigação nos leva a um suspeito molecular principal, um carinha chamado substância P. E as provas contra a substância P são bem fortes, viu? Primeiro, ela é encontrada exatamente nos locais onde a dor é processada. Segundo, ela é liberada quando a gente sente dor. Em estudos com animais, quando os cientistas tiram a substância P, a dor diminui. E o mais importante, ela não só transmite o sinal de dor, ela amplifica outros sinais de dor. É tipo o maestro da orquestra da dor. E aqui vem o golpe de mestre dela. A substância P não só manda o sinal de dor para cima, para o cérebro, como ela também atrapalha o sistema que deveria controlar essa dor. Basicamente, ela pisa fundo no acelerador da dor e, ao mesmo tempo, corta o cabo do freio. Com um suspeito tão claro assim, a solução parecia óbvia, né? Era só bloquear a tal da substância P. Mas é aqui que a nossa investigação toma um rumo totalmente inesperado. E como em toda boa história de detetive, o fracasso em pegar o principal suspeito acabou sendo a pista mais reveladora de todas. A estratégia era muito lógica. Se a substância P age se conectando a um receptor, que é como uma fechadura, chamada NK1, então era só criar um remédio que entupisse essa fechadura. Essa foi a arma desenvolvida para neutralizar nosso suspeito.
No laboratório com animais, foi um sucesso absurdo. Esses remédios, os antagonistas NK1, funcionavam que era uma beleza como analgésicos. A expectativa foi lá no teto. Só que, quando eles foram testados em humanos, os resultados foram um balde de água fria. Para várias dores crônicas, eles simplesmente não funcionaram. Essa citação do Robert Vinck resume bem o sentimento da comunidade científica na época. Havia um abismo gigantesco entre o que funcionava no laboratório e o que funcionava nas pessoas. Parecia que o principal suspeito tinha um álibi perfeito. Então, o que foi que deu errado? Bom, foram vários fatores. Descobriram que o receptor NK1 em humanos é um pouco diferente do receptor em roedores. Os primeiros remédios também mal conseguiam chegar no cérebro. E talvez o mais importante de tudo, a ciência percebeu um erro fundamental. Estavam procurando um único culpado, quando na verdade a dor crônica é uma conspiração. E isso nos leva ao veredito final da nossa investigação. Não se trata de um único suspeito. A dor crônica é o resultado de uma trama muito mais complexa, com vários sistemas do corpo conspirando juntos e se retroalimentando. Esse fluxograma aqui ajuda a amarrar todas as pontas. Tudo começa com a lesão do nervo, que leva àquela reorganização cerebral que a gente já viu. Isso, por sua vez, atrapalha a capacidade do cérebro de controlar a dor, o que aumenta ainda mais a atividade nas vias da dor, causando mais mudanças e até fatores psicológicos entram na dança. É um ciclo vicioso que se perpetua. Portanto, a grande conclusão é esta. A dor crônica não é apenas um sinal que vem de uma parte machucada do corpo. É uma experiência que é criada, moldada e, pior, mantida pelo cérebro. É algo que o cérebro, usando a neuroplasticidade, aprende a sentir. E isso nos deixa com uma última pergunta que é ao mesmo tempo provocadora e cheia de esperança. Se o nosso cérebro pode aprender a sentir dor crônica, será que ele também pode ser treinado para desaprender? Isso muda completamente o jogo. O foco sai de simplesmente bloquear uma molécula e vai para novas fronteiras, como reabilitação e terapias que buscam religar o cérebro de volta a um estado saudável. E a resposta para essa pergunta é o que está moldando o futuro do tratamento da dor.